Auto Show Brasil é o maior feirão de veículos do Nordeste. A gente tem uma super parceria, eu faço o trabalho de divulgação, inclusive aqui no Car Shop TV. E hoje a gente está abrindo um programa com uma pauta, um assunto super diferenciado, importante para quem quer comprar carro, para quem quer comprar seminovo e precisa fazer um bom negócio. Um bom negócio tem a ver com garantia, com procedência, com qualidade. Aqui em Natal, Rio Grande do Norte, a gente está no Arena das Dunas, que é o estádio de futebol que foi utilizado inclusive nos Jogos da Copa do Mundo e é a maior área de eventos que o Rio Grande do Norte possui. Na verdade, tem eventos aqui como o Carnatal e outros eventos que são super tradicionais que acontecem aqui nesse espaço no Arena das Dunas. Então, super legal, porque esses lojistas, eles foram convidados pelo banco, pelo C6. Aqui também tem a REV, que é a Associação dos Revendedores de Veículos. Então, teve toda uma organização, um apoio para que o Auto Show realizasse esse grande evento, esse super evento. E está acontecendo. Hoje é domingo, eu estou fazendo a gravação aqui no último dia e eu vou trazer pauta sobre comprar carro seminovo, mas eu vou conversar com alguém que é do banco. Por que eu vou fazer isso? Muita gente questiona, toda hora alguém fala comigo sobre isso, porque eu apareço muito na mídia falando de feirões, então as pessoas ficam perguntando assim, Edson, mas fala de uma taxa, chega lá, eu não consigo nunca essa taxa. Por quê? O banco promete e não cumpre. Não é bem assim e a gente vai explicar. Eu vou falar com a Camila, que é a responsável, uma responsável de plataforma do banco do C6 Bank, e ela atende região, atende aí Pernambuco, também lá na Paraíba, faz esse trabalho e aqui no Rio Grande do Norte a partir de Natal. Então a gente tem todo um lastro de conhecimento, ela tem, sobre quem são esses clientes, o potencial desses clientes e uma coisa chamada score. E a gente vai falar sobre score, como é que o banco avalia e de onde vem essa limitação financeira que cada pessoa possui. Será que dívidas lá do meu passado ainda contam? Será que a dívida que eu estou pagando melhora o meu score e eu consigo melhor financiamento? Será que o banco pode me vender sem entrada, pagando todo o carro, todo o veículo que eu estou comprando aí em várias parcelas? Tudo isso a gente vai falar com quem é especialista nesse assunto. Viu que bacana? Então convido você a ficar com a gente. Se você chegou agora, não acompanha aí a nossa programação, tem um QR Code no canto da tela, você aponta a câmera do seu celular, você assiste todos os nossos conteúdos lá no nosso canal oficial do YouTube e também o YouTube da TV Norte. E tem as nossas mídias sociais, o nosso Instagram, entre em contato, deixa o seu comentário, vai ser um super prazer te responder. Obrigado por estar aqui junto com a gente, por começar o programa de hoje. Convido você a ficar até o final, porque tem esse assunto super importante, muitos assuntos bons aqui no Car Shop TV. Todo sábado, a partir das 8h10 da manhã, a gente dá início à nossa programação e olha que legal, a gente reprisa no domingo a partir das 9 horas da manhã. Car Shop TV é o melhor do segmento automotivo para você. Convido você a ficar junto e a curtir tudo isso. Quer comprar carro? Vamos falar então, porque tem assunto bom para você no programa de hoje. Baratão das Peças é lugar de você comprar peça para o seu carro. Vamos falar de amortecedor das melhores marcas, dianteiro, 2 anos de garantia, é isso, Thiago? Correto, nessa semana, dianteiro temos de Uno por R$350, dianteiro de Corsa por R$290, de G5 por R$500 e de Onix dianteiro por R$550. E promoção também de coxinha a partir de R$35 e batedores a partir de R$15. Tudo que você precisa você encontra num único lugar, amplo estoque, é Baratão das Peças. Endereço? Rua Maciel Pinheiro, 319, Varadouro. O lugar de comprar peças é aqui, é Baratão das Peças, vem! Em Campina Grande, melhor negócio é Vidal Motors aqui com o Islan, que é o homem bomba! Vamos lá, Islan, vamos falar de Duster? Pessoal, Duster 2022 1.6 completíssima, só encontra aqui na Vidal Motors. Carro com apenas 65 mil km rodado, 4 pneus novos, já licenciado 2025, então você não perde tempo. Quer comprar uma Duster? Estado de zero, só aqui na Vidal Motors. E preço diferenciado? O preço desse carro estava custando R$ 94.900 por apenas R$ 92.900. Pessoal, cabe negociação, não perdemos negócio. Quer comprar seu carro, vem pra melhor. Tem endereço aqui embaixo, tem QR Code. O lugar de comprar carro é onde? Campina Grande, Vidal Motors. Vem pra cá. Vem pra melhor. E hoje é dia da gente falar sobre algo que muita gente fica questionando, dizendo: eu ouvi falar que o banco tinha uma taxa especial, que ia me dar uma condição especial, e cheguei lá, não deu certo, e o banco prometeu. Calma que não é bem assim que funciona. Eu tô aqui com a Camila do C6 Bank. A Camila é uma pessoa que trabalha dentro de um contexto onde esse tipo de assunto chega toda hora. Tudo bem, Camila? Tudo bom. Vamos lá, vamos falar sobre isso. A gente está aqui no meio do feirão. Tem uma taxa que o banco condiciona de uma forma especial. E muita gente
bate na trave, né? A gente sabe que acontece isso. Eu quero falar sobre isso com essas pessoas, porque a gente sabe que muita gente às vezes fica frustrada, entende que o banco é que não está dando condições, mas na verdade o caminho é o oposto. Primeiro, antes de tudo, me diga o seguinte: quanto tempo você tem de banco? Quantas pessoas trabalham na tua equipe, para todo mundo entender que a gente está falando com alguém que conhece sobre isso? Disse vocês bem que eu tenho 3 anos e meio, desde que a gente começou aqui no Nordeste, e eu tenho 27 GNs hoje, eu atendo 3 estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Ok, é uma praça, vamos chamar assim, Grande. que tem uma realidade grande, né? Muita gente de vários scores diferentes, gente de várias capacidades e condições financeiras diferentes. E eu queria que você falasse já para começar sobre isso, o que é score e como é que funciona a questão da gente estar dentro de um score, progredir ou regredir, o que faz a gente oscilar entre esses níveis diferentes? O score nada mais é do que um conjunto, é um perfil daquele cliente. Ele tem uma pontuação no Serasa e ele tem um histórico nos bancos. Então, cada banco vai ter uma medição, eles juntam essa pontuação que ele tem no Serasa com o histórico interno de mercado e dá uma pontuação para aquele cliente. Quanto maior a pontuação, melhor, e isso é o que faz uma parte da taxa de juros. Tá, então vamos lá. Então já começamos a entender o seguinte: não depende necessariamente do banco, Não. mas depende do histórico da pessoa. Então tudo tá lá no histórico, na vida, no dia a dia. Isso. Uma coisa que eu quero saber se é mito ou verdade: a pessoa teve uma vida financeira desregrada ali atrás e agora ela tá trabalhando, arrumou um emprego melhor, começou a colocar as contas em dia, fica registrado lá no histórico dela essa época ruim? Fica, eu digo que tanto os bancos, né, quanto o próprio Serasa, ele é um pouquinho rancoroso. Ele fica ali com aquele histórico, sim, mas nada que o cliente não possa mudar essa realidade. Aí vai depender. Como é que muda? Vamos lá, dá uma dica aí pra gente hoje. Como é que é o passo a passo para começar a mudar? Primeira coisa, ele começa a ser um bom pagador. Isso aí. Porque às vezes as pessoas dizem assim, mas eu só atrasei 5 dias, eu só atrasei 10 dias. É um atraso, não importa. Os bancos enxergam, né, esse atraso. Então, a primeira coisa é começar a pagar pontualmente, ser consciente do que dá ou não dentro do seu perfil, da sua renda. E aí e outra, é muito importante, tudo que você utilizar, bota lá seu CPF. Vou fazer uma compra aqui, coloca o CPF. Olha tudo que isso dica movimenta. bacana. Deixa eu falar sobre isso, Camila. Muita gente tem aquele medo. Depois a Receita Federal vai vir em cima de mim e eu vou ter que pagar imposto. Calma, que não é bem assim. Vamos lá. Quando você compra, então, e emite notas fiscais no seu CPF, isso demonstra para o Serasa e para as instituições financeiras que você é uma pessoa que compra e paga a conta. Exato. Então, imediatamente, isso dá autoridade dentro do contexto e dentro desse histórico. E isso tudo fica registrado. Então, os bancos têm acesso a essas informações? Os bancos. É porque vai juntando nessa pontuação. Essa pontuação do score é justamente essa junção de pagamento, de compras, de tudo que ele movimenta no CPF. Tudo está relacionado ao CPF. Tá, então vamos lá. Então tudo começa essencialmente dessa condição e todo mundo precisa aprender a acordar para essa realidade. Muito bem. Então agora eu tô com a minha vida organizada, eu preciso reorganizar aquilo que ficou lá para trás, ficou para o meu passado. O que eu tenho que fazer? Primeiro pegar as minhas pendências, colocar elas todas em dia e negociar as minhas dívidas anteriores. Quando uma pessoa pega uma conta que estava lá parada, estava lá há um tempo já, ela estava meio que congelada, meio em stand-by, e ela retoma isso, o banco enxerga que a pessoa está pagando a sua pendência? Enxerga porque vai começar a melhorar o score. O próprio Serasa passa essas informações para as instituições. Super legal. Então olha lá, dica para você que está assistindo, a gente precisa colocar em dia não só o que está de agora para frente, mas a gente precisa ir lá atrás, buscar e botar a casa em ordem. Uma vez que a pessoa ela começou a organizar a sua vida, então ela vai ter uma pontuação. A pontuação é que vai dizer se o banco pode ou não dar determinado valor para ela, é assim? Exatamente. Eu vejo muita gente assim, mas eu não sei se a minha renda dá para isso. A renda é importante, mas a pontuação é mais importante do que a própria renda. Sim. E vamos falar de outra coisa também que é importante. A gente está no feirão e a gente sabe que por característica, por estratégia, como é que eu vou dizer, por ação do banco, o banco condiciona uma taxa diferenciada para o feirão. A gente está aqui com uma taxa de 1,2, né? 1,2. Só que essa taxa ela não vai, então, você já está entendendo isso, não vai ser disponível para todo mundo. Não. Tem algumas condições. Quais são as condições para essa taxa de 1,2 acontecer? Aqui tem 120 dias para começar a pagar. O que a pessoa precisaria ter para tudo isso dar certo?
Primeiro precisa ter um score bom, Ok. uma pontuação boa. E aí vem outros fatores, ano do carro, entrada. Qual que é o ano do carro aqui dentro do feirão hoje, por exemplo? Não, eu tive uma de 1.2 ali numa loja ontem, carro 2019. Ah, ok. Aí depende, é um conjunto, é a entrada, é o prazo. A gente não sabe necessariamente quais os pré-requisitos, porque cada cliente vai ter a sua taxa de Entendi. juros. Mas a gente entende que um carro mais novo, com uma entrada melhor, um prazo ali de 36, 24 meses, o banco tem um apetite melhor, uma taxa de juros melhor, e aí a gente consegue se enquadrar no que o banco Sim. está oferecendo para o feirão. Sim, então vamos lá, vamos só, me corrija se eu estiver errado, tá? Pode ser que eu erre alguma coisa aqui, mas vamos lá. Eu tenho meu score, eu tinha pendências financeiras, imagine isso, e agora eu cheguei, estou tentando regularizar minhas pendências, eu estou conquistando uma melhora no meu score. E eu chego aqui, eu tenho um carro mais velho, um carro de 25 mil reais, 30 mil reais, e eu quero comprar um carro de 100 mil reais, 90 mil reais. E eu tenho 20 mil reais em dinheiro, em espécie. Então cheguei na loja, fui lá e falei, bom, eu vou dar um carro de 25, eu tenho um carro de 25, eu vou dar mais 20, então eu tenho 45, eu quero financiar 45 porque eu quero um carro de 90. E esse carro é 2016, 2017. Imagina que é um SUV grande, 2017. Então vamos lá. Ano do carro conta. Então pode ser que 2016, 2017 não seja uma boa negociação. Para essa taxa de juros. Eu tenho taxas tão boas quanto, mas Sim. talvez não entre no 1.2. Então vamos lá. Então não deu 1.2, Isso. vamos buscar uma outra realidade de taxa. Isso. Porque o banco, a gente tem que sempre entender isso. O que o banco vende? O banco vende dinheiro. Exato. Não é assim? Ele vende o dinheiro que vai pagar para o lojista e aí a pessoa vai pagar para o banco através de prestações. Então a gente precisa ter margem de segurança, tanto para o banco, quanto para o lojista, quanto para quem está fazendo a aquisição do bem. Então, na verdade, tudo isso é levado em conta. Então, vamos lá. Aí não, então tudo bem. Então, vou pegar um carro, eu quero uma taxa melhor, mas esse carro aqui é 2019, 2020. Isso ajuda, mas se o meu score tiver alguma restrição, pode ser que eu não consiga. Tá. Se eu, então, tiver um score que não está tão bom assim, eu aumentar a entrada, pode ser que melhore para mim também. Quanto melhor a entrada, quanto mais novo o carro, tudo isso vai ajudando na taxa de juros. Certo. É um conjunto. Na verdade, me parece, Camila, que a vida financeira ela precisa ter, ela não pode ser radical. A pessoa não pode achar que não, eu estava andando até outro dia de carrinho popular, velhinho, antigo e agora melhorou, arrumei um emprego bom, então já vou correr para uma loja e vou comprar uma caminhonete, eu vou sair com um carro de 130, 150 mil reais. Isso, ainda que você tenha um salário melhor a partir de agora, você precisa conquistar esse histórico e isso é uma subida que precisa acontecer gradativamente. É mais ou menos assim, não é? É mais ou menos assim, porque o analista lá, o banco que está fazendo a análise, ele enxerga dessa forma. Como é que você quer sair de um carrinho 2011 já para um 2025, 100% a mais da FIP? É toda uma análise e ele entende ali o seu perfil. Sim. Porque o banco tem várias variáveis para fazer essa análise. Não é só a renda, não é só o salário. Ele vai puxar o que o cliente já tem de renda fixa, de aluguel, de água, de luz, de escola. Incrivelmente, o banco tem uma série de bases de dados que ele consegue enxergar tudo isso. Então, Entendi. ele tem que ver o que cabe ali realmente na realidade do cliente. Na verdade, eu entendo que precisa existir saúde financeira Primeiro lugar. para o banco entender que é possível Isso. liberar esse crédito. E outra coisa importante, e eu queria falar sobre isso, tem muita gente que vem num feirão, que tem esse mundo de carros, a pessoa se empolga, né? Aí acha que meu sonho de consumo, então vou tentar isso. Na verdade, se não está dentro do enquadramento dessa saúde financeira, tem a ver com score, mas tem a ver também com a realidade, condição de arcar com a responsabilidade financeira. O banco não faz essa liberação de crédito, mas o banco, na verdade, está protegendo a pessoa, ele não está lesando a pessoa, porque muita gente sai chateado. O banco não me deu, esse banco não presta. E não é nada disso, é o Na contrário. verdade, até em feirão aqui a gente tem uma mesa disponível pra gente e o analista até nos informa, esse aqui eu não consigo liberar 43, mas eu libero 40 mil. Ah, ok. Ele ainda consegue dar essa enquadrada para ajudar o próprio cliente. Para ele poder chegar num denominador comum. Isso. Que legal. Olha só, e por isso que é importante o feirão. E aí vamos falar um pouquinho de feirão. Feirão é uma ação diferenciada. Primeiro que os correspondentes eles estão dentro do feirão, estão dentro das tendas aqui, cada tenda é uma loja, então estão ali acompanhando o processo. Segundo que existe essa facilidade na aprovação e tem dados que normalmente a pessoa acaba não tendo acesso no dia a dia. E terceiro lugar, e acho que o mais importante disso é que existe uma variedade de opções muito grande. Então se não dá no carro A, que seria o meu sonho de consumo lá em cima,
vão para o B, vão para o C, quer dizer, vamos achar um jeito de ter um enquadramento devido numa realidade que seja boa para os dois lados. Isso faz com que as pessoas saiam daqui com uma realização, acho que bacana, diferenciada, né? A gente é gratificante, né? Ver os clientes saindo felizes, agradecendo, satisfeitos, as lojas também. No feirão é muito positivo para um todo, para o mercado, para a cidade, não só para as lojas que estão aqui, para quem está fora, movimenta todo mundo. É muito importante, é muito Sim, bom. Muito legal. Uma coisa que a gente ouve toda hora, eu que cuido das campanhas digitais, eu tenho empresa para fazer isso, minha produtora faz isso, e a gente faz inclusive para o feirão. E aí a gente ouve toda hora alguém fazer a seguinte pergunta: tem como financiar 100%? Tem como fazer compra de carro sem ter habilitação? A gente sabe que tudo isso é tentativa de costurar uma realidade financeira. Já perguntou desse jeito, já está estimado que aquela pessoa tem alguma dificuldade grande, vai fazendo o nome de um terceiro, vai tentar achar um caminho. O banco percebe tudo isso e o banco cria situações, então, para não dar uma condição privilegiada para quem está querendo entrar numa roubada, numa furada, não é assim? Por isso que o banco tem uma base de dados enorme. Sim. Porque aí ele já consegue entender ali na entrada da ficha se aquele carro é realmente para o cliente, porque tem cliente que não tem CNH, mas tem carro. E às vezes até dirige, Sim. mesmo a gente sabendo que não é permitido. Sim. Então o banco ele tem uma série de dados que permite identificar. Se for para o próprio cliente ele não identificar que é um financiamento para terceiros, aprova, a gente faz. Tá. Tem um caminho, então, não tem atalhos, tem caminho, caminho. mais ou menos isso. É isso aí. Tá, joia. Obrigado, Camila, pelas informações. A gente sabe que trabalhar na assistência, na orientação e até na aprovação, liberação do crédito, às vezes se torna uma vitrine que para levar uma pedrada é a coisa mais fácil do mundo. De vez em quando vem cliente e fica bravo, não fica? De vez em quando tem alguns. Não é só cliente, é lojista também, Também, que acha que não está também. facilitando. E na verdade a gente tem que ter muita consciência para tudo isso. Verdade. Isso aí. Obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês. Bom trabalho para você. e pra sua Obrigada, equipe. obrigada. Isso aí. Joia, show. Tá vendo como é bacana? E a gente tá falando da importante condição de ter aprovação de crédito para fazer a compra correta. Se fizer do jeito errado, vai ser prejuízo no bolso, não podendo pagar. Imagina a dificuldade, porque a gente pensa desse jeito, eu quero financiamento, eu quero o carro. Tudo isso é a parte bonita, poética da história. Quero viajar com a família, quero passear, quero curtir. Mas depois de adquirir o carro, será que vai dar conta de ter o custo do dia a dia, manutenção eventual, da manutenção real, porque tem peça de desgaste natural, não é só se você bater o carro, acontecer um sinistro. Se você usa o carro, ele vai ter desgaste. E aí quanto é que custa aquela bateria daquele carro? Quanto é que custam pneus, amortecedores, freio, parte de iluminação, que gradativamente elas vão se deteriorando com o tempo, vai queimando, vai tendo que trocar, enfim, todas essas manutenções, elas são custo no bolso. E além disso, a pessoa tem que pagar, dependendo da sua realidade, muita gente nem faz seguro, e é super importante ter o seguro do carro. Se não tem o seguro, imagina se acontece um sinistro, como é que a pessoa vai arcar? Acaba perdendo o seu veículo, acaba perdendo o seu bem. E o pior de tudo, a pessoa continua pagando a prestação, então não vale a pena. O banco tem que ter segurança, mas quem faz a aquisição do bem tem que ter segurança também. É isso, matéria do Car Shop TV, para a gente falar sobre financiamento de veículos e a realidade dessa relação que deve ser saudável com o banco, com a instituição financeira e também com os lojistas que estão aqui. A gente está dentro do feirão, mostrando como é importante ter o máximo de universo de bons negócios aí para todo mundo. Car Shop TV é o melhor do segmento para você. Baratão das Peças é lugar de você comprar peça para o seu carro. Vamos falar de amortecedor das melhores marcas, dianteiro, 2 anos de garantia, é isso, Thiago? Correto. Nessa semana, dianteiro temos de Uno por R$350, dianteiro de Corsa por R$290, de G5 por R$500 e de Onix dianteiro por R$550. E promoção também de coxinha a partir de R$35 e batedores a partir de R$15. Tudo que você precisa você encontra num único lugar, amplo estoque. É Baratão das Peças. Endereço? Rua Maciel Pinheiro, 319, Varadouro. Lugar de comprar peças é aqui, é Baratão das Peças. Vem! Em Campina Grande, melhor negócio é Vidal Motors, aqui com o Islan, que é o homem bomba! Vamos lá, Islan, vamos falar de Duster? Pessoal, Duster 2022 1.6 completíssima, só encontra aqui na Vidal Motors. Carro com apenas 65 mil km rodado, 4 pneus novos, já licenciado 2025, então você não perde tempo. Quer comprar uma Duster? Estado de zero, só aqui na Vidal Motors. E preço diferenciado? O preço desse carro estava custando R$ 94.900 por apenas R$ 92.900. Pessoal, cabe negociação, não perdemos negócio. Quer comprar seu carro, vem para melhor. Tem endereço aqui embaixo, tem QR Code. O lugar de comprar carro é onde? Campina Grande, Vidal Motors. Vem pra cá. Vem para melhor.
E é isso aí, a gente está encerrando mais um Car Shop TV aqui dentro do feirão. Eu estou no Rio Grande do Norte, estado vizinho ao nosso da Paraíba, porque o Auto Show, que começou na Paraíba, a nossa assinatura, começou a se propagar aí para outras localidades do Brasil, começando pelo Nordeste brasileiro, mas também outras regiões. Muita novidade vem pela frente. O que é legal e por que a gente está fazendo isso e por que é que hoje eu gravei aqui dentro dessa edição Rio Grande do Norte, Natal. Estou aqui dentro do Arena das Dunas, o estádio que foi cenário aí para a Copa do Mundo, lugar de jogos da nossa seleção, enfim, jogos que acabaram acontecendo dentro do fluxo dos jogos da Copa, e tudo isso tem a ver com esse cenário também que é de grandes eventos. Carnatal, outros grandes eventos acontecem aqui nessa área, que é a maior área de eventos do Rio Grande do Norte, uma das mais expressivas do Nordeste brasileiro. E por que a gente veio falar aqui? Entrevistei no programa de hoje, se você chegou agora e não viu, eu falei com a Camila, que é do C6 Bank, que foi a parceira desse evento, e o banco é que responde pelo financiamento dos veículos. Muito importante entender, o banco vende dinheiro, ou seja, a pessoa vai financiar um carro, o lojista tem o carro, o banco entra no meio, vende o dinheiro para aquela pessoa que está comprando o carro, paga o carro, a pessoa leva o carro, agora a pessoa paga para o banco. E nesse triângulo, o banco precisa de segurança, e muita gente questiona, por que meu financiamento não é aprovado? O que faltou para eu ser aprovado? Por que eu não consigo? Será que o banco está divulgando e na verdade essa taxa que ele diz que tem, não tem? Tudo isso tem a ver com score e foi isso que a gente falou na matéria do programa de hoje. Convido você a assistir, se você chegou agora, tem um QR Code no canto da tela, você aponta a câmera do seu celular, vai lá para os nossos canais oficiais, tem as nossas redes sociais também, faça pergunta, comenta com a gente, vai ser um prazer te responder. E obrigado pela audiência, você que chegou até aqui, porque o Car Shop TV é feito toda semana com muito carinho para você. 8h10 da manhã, Car Shop TV, aos sábados no canal 10 na TV Norte e reprise aos domingos às 9 horas da manhã. É isso, Car Shop TV, o melhor do segmento automotivo para você. Boa semana!